E agora a gente segue o programa com o assunto do dia, gente. Foram condenados à prisão os 3 homens que insultaram o jogador Vini Júnior durante uma partida de futebol. Na época a gente até repercutiu esse caso aqui no programa, que não fala Espírito Santo. O ataque racista aconteceu em maio do ano passado. O jogo chegou a ser interrompido quando parte da torcida do Valência entoava gritos de racismo ao atacante brasileiro. Os 3 acusados, torcedores do Valência, foram considerados culpados por crime contra a integridade moral, com agravante de discriminação por motivos racistas. Os 3 foram condenados a 8 meses de prisão e pagamento dos custos do processo. Eles também ficaram banidos por 2 anos de estádios. Durante a audiência, gente, os réus leram uma carta e pediram desculpas a Vinícius Júnior e ao Real Madrid. O jogador celebrou a punição pelas redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Não sou vítima de racismo. Sou o algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras." E aí a gente vai trazer esse assunto agora aqui para o nosso estúdio para falar sobre essa condenação histórica. Eu recebo aqui no nosso estúdio, vem cá, participa com a gente, a advogada Carolina Prado. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda, viu? Uma boa tarde. Obrigada, Roberta. A gente também recebe aqui a psicóloga Cláudia Salles. Obrigada, Cláudia, pela sua presença, sua contribuição aqui com a gente com esse assunto, viu? Uma boa tarde. E também, gente, a Isabela Azevedo, maravilhosa, rainha de bateria. Já tivemos a honra de recebê-la aqui quando o assunto é carnaval, mas infelizmente a gente recebe hoje com uma pauta que todos nós deveríamos ser contra todos os dias. Para você, como uma mulher negra, o que uma condenação como essa que aconteceu lá na Espanha, o que isso representa para uma pessoa negra no mundo inteiro? Então, boa tarde. Boa tarde. Então, para a gente que passa por essa situação, quando a gente recebe, não vou falar nenhuma glória, nenhuma vitória, essa coisa, né? A gente não se sente vitorioso, mas se sente aliviado. Porque todo mundo no mundo deveria parar e pensar, pô, será que eu tinha que fazer isso com o outro? O outro é pior do que eu? O outro vai para o mesmo lugar que eu? Então, eu tenho que parar, respirar e falar, não vale a pena, tem que tocar a vida. A gente não está aqui para agradecer por estar aqui em vida, por ser uma pessoa preta de luta. A gente está aqui para ser mais uma pessoa na sociedade. Não pelo fato da cor da pele, por estar aqui presente de todos os seres humanos. E recentemente você passou por um caso também, daqui a pouquinho você conta pra gente. Sim. Agora, Carol Prado, conta pra gente essa frase do Vini Júnior, eu não sou vítima de racismo, eu sou o algoz de racistas, né? A importância, o peso e a diferença que isso traz também para a sociedade. Boa tarde, Boa tarde, Roberta. Obrigada pelo convite. Eu acredito que, assim, não consigo dizer por ele, mas talvez conjecturando um pouco e analisando todo o caso como foi, a La Liga chegou a enviar, só para que a gente tenha esse parâmetro, mais de 20 casos. E desses 26 já foram arquivados. Então, é uma luta que eu talvez compreenda que o Vinícius Júnior, ele saiu de uma condição mera de vítima, ele se dispôs a lutar. E agora está desfrutando, aí, como diz um poeta contemporâneo, dessa sensação sensacional, de se sentir o algoz, de fato, dessas circunstâncias. E é uma decisão histórica porque, em relação a condenações atinentes a práticas esportivas e esses insultos, de fato, é a primeira vez. Existe, inclusive, um pesquisador que se atém a estudar a legislação espanhola, que é o professor Dr. Marlon Reis, que cataloga durante muito tempo que sequer essas denúncias que estavam sendo realizadas, elas eram denunciadas. Então, o fato de se ter uma condenação, ainda que essa condenação ela não resulte em, muitas vezes, aquilo que a gente espera, que é a reclusão como resposta imediata
da conduta de alguém, o fato, né, de eles estarem condenados já é um grande passo, um pouco diferente do que seria aqui no Brasil, respeitando as diferenças entre as legislações, mas também temos nosso aparato legal que tenta cumprir esse papel. Pois é, 8 meses, né? Mas que na prática, na verdade, de acordo com a legislação da Espanha, eles não vão cumprir isso presos, né? Através das características pessoais, que aqui a gente tem que individualizar as condutas e entender como aquele indivíduo se porta. Ele já teve outra condenação? Não teve? No caso desses 3 indivíduos que recentemente foram condenados, eles conseguiram gozar da possibilidade de responder em liberdade. No entanto, não estão isentos dos impedimentos de participar de outras práticas esportivas em arenas esportivas, né, na qualidade de torcedores, muito menos de serem isentos das custas processuais. Cláudia, teve uma fala muito forte nas entrevistas que o Vini Júnior deu ao longo desse tempo para cá, que ele disse, pediram para eu me calar, falaram, não, isso não vai dar em nada, não vai adiante, deixa isso para lá, mas não. Por que é importante não ignorar? Eu fico pensando o quanto que foi difícil, pode ter sido difícil para o Vinícius Júnior ir contra até mesmo pessoas próximas, que eu imagino que ele possa ter ouvido, deixa isso para lá, porque você está quebrando a cabeça com isso. Mas eu imagino que o que fez com que ele não parasse foi a consciência social que ele tem. Porque ele sabe, como um jovem negro de 23 anos brasileiro, onde o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a importância que ele tem para tantos jovens negros periféricos do nosso país, dele não se calar e dele não deixar de falar o que era importante. Então, o que fez com que essa condenação histórica acontecesse foi que ele não parou de perturbar, né, quem ele deveria perturbar. Ele não deixou de falar, ele não parou de bailar. E foi por isso, né, principalmente através da dança, e isso é um ato de resistência muito grande, porque a gente sabe o quanto que a dança, a arte e a cultura, para a gente, enquanto povo negro, é importante, é imponente. Então, o Vini literalmente bailou em cima de uma violência tão grande, mas o que isso custou para ele emocionalmente, só ele vai saber dizer, né? E aí hoje, no dia seguinte, né, a gente estarmos aqui nesse programa com mulheres negras podendo dizer também, né, falar sobre isso, é de extrema importância. Então, olha só o que ele fez, né? Nós estamos aqui por causa dele, por causa de muitos outros Vinícius Júniors que convivem em situações de periferia, né, que tem situações de racismo diariamente. Então, essa semente que o Vinícius plantou está virando árvore e floresta, né, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. E olha só, gente, presta bem atenção que a gente fez um levantamento de 2018 para cá. A Secretaria Estadual de Segurança Pública registrou 763 ocorrências relacionadas a crime de racismo aqui no Espírito Santo. 67 aconteceram até abril deste ano. Agora, a verdade disso tudo é que esses números são muito subnotificados, né? Muitas pessoas acabam, infelizmente, fazendo o quê, Isabela? Ao contrário do que você fez em março desse ano, que você foi adiante, mas por que tem gente que ainda assim não tem essa coragem de denunciar? Medo. Medo de chegar lá na frente e receber, assim, várias críticas. Quando eu decidi denunciar, foi porque eu já estava cansada. Cansada de ver o mesmo gesto, o mesmo sorriso. Para muitos que estão atrás de mim, acho que isso é besteira. Mas para aquelas pessoas que estão ali presentes todos os dias comigo e falam, isso não é besteira, reage. E para mim, que foi a vítima, foi muito difícil. Foi difícil denunciar, difícil chegar para a pessoa e encarar ela no olho. Todo mundo fala que eu sou aquela pessoa estourada, espontânea, mas eu não tive força para isso. Porque você, automaticamente, seus olhos fecham, sua boca fecha, você não tem reação com nada. E você foi vítima de racismo no seu ambiente de trabalho, no ambiente, né? De trabalho. Com pessoas que você já se relaciona ali no seu dia a dia. Que eu convivo pode-se dizer que é a minha segunda casa. Todos os dias é chegar, até a hora de ir embora, eu vivo ali com aquelas pessoas. E quando essa pessoa fez isso comigo, ela achou que eu iria se calar naquele momento. Falei, não, chega, agora é a minha hora.
se ela tá brilhando, eu vou brilhar mais do que ela. Porque ela se sentia, acho que a mulher mais iluminada do mundo. Quando eu denunciei, o brilho dela acabou assim de uma tal forma que nem os amigos que ela tinha na rua, que ela convivia, achou que não era isso, achou que era só uma besteira. Eu falei, então convive com ela do jeito que eu convivo, que você vai ver como que ela é. Arrogante, mandona e fora assim, muitas coisas. Ela queria me dominar, achando que eu era criança. Só que na hora que eu falei, chega, aí acabou pra ela. Hoje ela fala que ela não é racista, que ela não é preconceituosa, que ela é mulher de paz. Ela fala tudo isso. Como é que foi para você provar tudo isso? Porque essa é um grande obstáculo, né? Que quem é vítima de racismo acaba esbarrando, porque às vezes é pela fala e diante de uma sociedade racista, você enfrentar esse obstáculo deve ser ainda maior. Foi, sim, muito difícil, porque onde que eu trabalho não tem câmeras. E toda vez que ela fazia as coisas comigo, era em cima. Ela não tinha ninguém perto, não tinha pessoas para me defender. E se eu gritasse, falasse alguma coisa, eu era errada. Eu se tornaria a pessoa errada. Então, quando ela fez a primeira vez, eu não falei nada, eu fiquei assustada. A primeira vez aconteceu assim, dentro do elevador, passou um cachorro. Supostamente ela falou que fez xixi. Eu falei, não, não é xixi. Aí ela me chamou de negrinha. Na hora eu não tive reação. Eu fiquei parada, eu falei, será que ela tá falando a verdade mesmo? Será que é isso que ela tá falando? Eu respirei e falei pra síndica do prédio, falei, olha, essa pessoa me chamou de negrinha. E a síndica falou assim, você fez o quê? Eu falei, não tive reação. A síndica, eu também não tô tendo reação. Eu falei, então, foi assim que eu fiquei. Sem reação para falar, para pedir ajuda, para tudo. E nisso eu fui guardando. Só que a implicância foi tanta que ela mudou a forma. Não quis mais falar com palavras. Então, todas as vezes que ela passava naquele ambiente onde eu estava, ela balançava uma chave. Ela pegava a chave podia estar dentro da bolsa, que ela tirava a chave da bolsa e balançava. E fazia gesto obscenos para mim e falava, você vai ficar preso. Só que quando ela falava, não tinha pessoas perto, então minha voz era minoria. Eu falava para minhas amigas que moravam no condomínio e elas falavam, não, Isabela, você tem que filmar. E toda vez que eu pegava o celular, ela não fazia. Porque ela sabia a hora que eu estava com alguém ou sabia a hora que eu estava sozinha. E ela saía para passear com um cachorro. Se não tivesse o porteiro, eu que tinha que abrir a porta para ela. Ela já tirava a chave e me vendo ali. Depois, nessa situação, você conseguiu filmar? Não consegui. Mas uma amiga minha foi no meu serviço para a gente articular algumas coisas. E ela fez isso, porque eu estava do lado de fora do condomínio. Ela veio com um cachorro segurando e balançou essa chave. E quando ela entrou dentro do prédio, ela falou bem assim, eu estou te filmando, tá? Aí minha amiga falou bem assim, ué, você tem que me filmar? Eu não te devo nada. Aí ela falou, não, tô filmando a sua empregadinha. Eu falei, pronto, hoje é o dia. Fiquei muito nervosa, falei, eu não vou trabalhar mais hoje. Eu vou na delegacia e vou denunciar ela. Foi aí que eu fiz todo o processo. E fiquei muito nervosa. Carol, é importante a gente trazer esses exemplos, né? Tanto da Isabela
quanto também aconteceu em junho de 2022. A gente vai até relembrar para você de caso, o caso da atriz Giovanna Eubank, gente, do ator Bruno Gagliasso. Lembra? Então, eles também foram vítimas de racismo em Portugal. A atriz disse que uma mulher portuguesa xingou os seus filhos, né, Titi Bless, e também uma família de turistas angolanos que estavam no local. A Giovanna, o que ela fez? Como mãe ali naquele momento, ela afrontou a mulher e também, enquanto isso, o Bruno Gagliasso chamava a polícia. E em abril desse ano, o Ministério Público de Portugal acusou a mulher de racismo. Então, é importante a gente trazer esses exemplos, principalmente em relação nesse momento. O que a gente deve fazer pensando em ter provas, se tem pessoas vendo, se não tem pessoas vendo, e daqui a pouquinho também vocês vão contar pra gente como que a gente lida com os filhos, as crianças que estão ali presenciando também, Cláudia, mas primeiro sobre as provas, Carol. É bem complicado, Roberta, porque num mundo ideal, o necessário seria que a gente tivesse o mínimo possível de prova para a gente ter indícios de autoria. Quando nós estamos dizendo sobre indício de autoria, são indícios mínimos que podem conectar ao agente uma conduta. E, nesse caso, a conduta é de alguma prática de injúria racial ou de racismo. Realmente é muito delicado, porque as vítimas, e me coloco no lugar de vítima também, porque o racismo ele me atravessa cotidianamente, independente da minha posição profissional, da minha classe social, na qualidade de mulher preta, eu enfrento diariamente e posso ter esse lugar de fala para dizer que a gente nunca está com o telefone na mão esperando. Então, você ter reuniões de prova realmente é muito difícil. Então, o que se pode fazer é que, em momentos, em atos, que se possa ter testemunhas, se dirija a uma delegacia. Exatamente como a Isabela fez, né? Sim, se for possível. E não tiver superior, mas se tiver, reporte isso ao seu superior hierárquico, se essa prática racista ela está acontecendo dentro do seu local de trabalho. Hoje nós temos alguns mecanismos, se isso aconteceu via internet, que é uma forma também muito praticada, infelizmente, que sejam realizadas capturas de tela identificando aqueles supostos perfis e pessoas que estão ali, de certa forma, proferindo essas ofensas. Mas a gente entende que é uma situação muito delicada, ainda o que aconteceu tanto com a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso. Puderam se insurgir também, porque estavam fora do país, mas a gente não pode esquecer que se tratam de pessoas brancas e que têm um poder maior de se insurgir frente a essa situação. Não sei se a condição fosse diferente e também se eles não fossem, né, pessoas que são midiáticas, se teríamos o mesmo resultado, mas, de qualquer forma, é algo muito importante, porque mostra cada vez mais essa repressão que não deve ser pauta de fala apenas de nós, mulheres pretas ou pessoas negras de forma geral, mas sim de quem, de fato, conduz o racismo, que é quem tem esse capital intelectual e social, na realidade, para ser racista, que são as pessoas brancas e que devem pautar isso, porque é uma conduta que vem exclusivamente delas. Então, elas devem pensar como dirimir essas práticas e como não fazer. Mas, sobretudo, quando a gente diz sobre provas, procure a delegacia especializada, faça o levantamento de todas as documentações que você tiver. Se for por meio virtual, faça captura de telas de todas as informações que você puder colher, indique local exato, possíveis testemunhas, e torcer também para que o poder público, na sua incumbência, faça aquilo que lhe compete para que a gente consiga extirpar isso. E com você, Cláudia, olha só, a gente até recebe um comentário aqui de uma mãe, que comentário forte, gente. Ela diz, eu tive que tirar meu filho de uma escola particular de Cariacica porque meu filho chorava no banho. Ela diz que o amiguinho disse para o menino que ele tinha cor de cocô. E ele a mãe tirou o filho da escola e depois a própria coordenação, é inadmissível isso, pedia para a mãe cortar o cabelo do filho, dando a sugestão de corte de cabelo para ele. É um preconceito muito triste. Fala sobre isso, como que os pais devem tratar esse assunto com as crianças? É difícil mesmo, e aí você vê, né, como é que é o pacto, né, o pacto da branquitude, que essa fala que eu queria puxar da Carol, né, e a importância de se quebrar o pacto, porque quando a escola fala para a mãe cortar o cabelo da criança, é justamente esse lugar, olha, a gente tem que se enquadrar a um padrão, a uma forma de se vestir que é bonita, e quem foi que inventou o que é bonito e que é feio, né, da onde que se tirou isso? E aí o cabelo do seu filho não se enquadra nesse lugar. Então, eu acho que eu vou até falar, olhando diretamente para o seu coração. A gente tem que parar de achar que
usar essa frase de que somos todos iguais, porque não somos. A nossa cor é diferente, não tem problema ser diferente. E é isso que vai ajudar com que a gente consiga fazer, sim, com que as crianças respeitem a diferença. Então, a criança branca, por exemplo, né, que quando ela vira adulta é quem pode praticar o racismo, ela tem que entender e aceitar que as pessoas são diferentes e que está tudo bem ser diferente. Não existe nenhum problema em ser diferente. E aí, por isso, né, o que acontece é que perpetuar essa fala de que somos todos iguais e não somos, quando a criança vê alguém diferente, ela vai falar, essa cor é diferente, essa cor não é igual à minha. E aí, né, desde nova, se essa criança ela já percebe que o tratamento dela é diferente em relação a outras crianças que são de cores diferentes, o sentimento de eu posso mais, eu tenho mais poder na sociedade, ele vai ali desde criança, né? O racismo estrutural é justamente isso. É esse sentir que eu sou mais porque eu sou uma pessoa branca, ou eu sou mais porque eu sou um homem, porque a sociedade me diz isso o tempo todo quando eu não vejo nos espaços de poder mulheres negras ou pessoas negras, quando eu acho que uma pessoa que está ali na limpeza, ela só deve me servir, eu não devo tratar ela com respeito. Então, e aí, né, eu disse para as crianças brancas como educá-las, crianças antirracistas, e aí a gente tem diversas leituras, tem inclusive um livro da Djamila Ribeiro maravilhoso para as crianças, né, para aprenderem já sobre isso. E a criança negra, o mais importante é referência. Hoje eu fico muito feliz, teve uma última novela que tinha uma mulher com cabelo, né, bem afro, bem black. Então hoje a gente tem referência para que essas crianças consigam ver que elas também são bonitas. E que elas são bonitas no jeito delas, porque enquanto criança é abstrato, né? A gente tem que fazer de forma abstrata. Então, seu cachinho é bonito, sua cor é bonita, seu tom de pele é de chocolate, não é de cocô. Né? Então, trazer de uma forma diferente, de uma forma que fique gostosa, de uma forma que fique amistosa. E aí é difícil também, porque como está a saúde mental dessa mãe, né? Então, é um conjunto como um todo, então que seja assim, em casa, de casa, para que as crianças comecem, né? E é assim que a gente vai mudar a sociedade. Perfeita a sua fala. A gente tinha que ter até mais espaço aqui no programa para esse assunto, mas o nosso tempo acabou. Mas eu agradeço imensamente a participação de todas vocês. Obrigada. Estamos juntos, todos, nessa luta antirracista, viu?